Boa tarde, irmãos, graça e paz. Estamos no mais uma live ao vivo para que você venha despertar para esses acontecimentos dos últimos dias dentro dessas denominações aos quais estão distorcendo as escrituras e fazendo com que muitas pessoas estejam ficando a cada dia, né, mais e mais perdidas, talvez até na fé. Porque a fé alicerçada dessas pessoas nesses últimos dias é através da visualização. O que é a visualização? É tudo aquilo que elas estão vendo. Assim, Hebreus 11 fala que a fé é um fundamento, né? É a convicção daquilo que nós estamos esperando, né? Então, tudo aquilo que a gente espera é por fé, não por aquilo que a gente está visualizando, que está vendo. Então, este formato que nós estamos presenciando nesses últimos dias, no meio dessas denominações, aos quais não foi o Eterno que mandou abrir, que ele diz que não habita em templos feitos por mãos humanas, e muito menos o próprio Yahushua, ou Jesus, que está escrito na sua Bíblia do Almeida. Mas, sem perca de tempo, vamos meditar em duas cartas muito interessantes, uma para Tito e a outra 1 Coríntios. Vamos lá então, carta para Tito, capítulo 3 e o versículo 9 ao 11. Bem interessante esse texto aqui. Alguns minutos dessa live e que o Espírito Santo venha entrar na tua mente, no teu coração, com a graça e paz que só Ele pode trazer um entendimento para você sair desse sistema religioso e vir totalidade e consciente, né? Porque muitas vezes os próprios irmãos, acho que já estão até no meio dessas denominações, já dominado a mente, já não estão mais nem conscientes daquilo que estão praticando, porque as pessoas estão lendo os versículos que os pastores estão passando, que os bispos, os apóstolos, né, os evangelistas, os presbíteros estão passando, e muitas vezes está ficando muito decorativo, muito repetitivo, e as pessoas estão se acostumando, uns recebem, outros não recebem, mas continuam achando que o Eterno, o grande o grande Criador, e o seu Filho Yahushua ainda está nesse lugar. Com certeza não está. Eu falei já em outras lives que o Deus desse século, Paulo que falou, uma das suas cartas, está cegando o entendimento de muitos incrédulos, muitos descrentes, e esses são os próprios crentes, os próprios que se dizem cristãos, que não querem conhecer a verdade. Abra então a sua Bíblia, nessa carta de Tito, que foi direcionada a Tito. Está escrito assim no capítulo 3, no versículo 9. Capítulo 3, versículo 9, está escrito assim: evita, no entanto, todo tipo de questões tolas, genealogias, discórdias e discussões inúteis a respeito da lei, da palavra, porquanto essas contendas são vazias e sem valor. Aqui Paulo está direcionando assim para ele, amados. Ó Tito, se você estiver, usando as minhas palavras, se você estiver na frente de algum grupo, talvez numa igreja naquela época, porque não era igrejas, era uma só, como nós ensinamos em outras lives, não discuta com nenhum irmão a respeito da lei. Evita discórdias, evita discussões, evita tudo aquilo que vai fazer você sair da graça, sair da presença do Yahushua, porque você agindo dessa mesma forma, desse mesmo formato deles, você vai se perder e você vai sair totalmente da fé. Paulo advertiu Tito: evita, sai fora, cai fora. Porque nós sabemos que nos dias de hoje nós também precisamos evitar discussões com pessoas que realmente acham que conhecem muito teologia, conhecem muito Bíblia, e muitas vezes não conhecem nada. Amados, eu estou lendo pela 14ª vez o livro de Lamentações, ou seja, nós estamos lendo pela 14ª vez a Bíblia, esses 66 livros, e nós não sabemos nada, estamos aprendendo agora. Fizemos 4 anos de teologia. Isso não é para me engrandecer, só para você ver como a gente tem algum respaldo, e muitas coisas eu estou aprendendo agora fora do sistema religioso, fora dessas denominações, as quais usavam versículos isolados para
usar como praticidade algo que viesse beneficiar a eles, os senhores, essas pessoas que se dizem líderes, que são líderes sim, mas religiosos, que só ensinam heresias, né? Então quer dizer que eles conheciam mais do que eu, e tudo aquilo que eles falavam, que eles mandavam eu ler ou praticar, eu fazia. E então eu não conhecia nada. Eu estou conhecendo agora, porque irmãos que já estiveram nesses locais e hoje estão fora desses locais, eles nos ensinam a nós, e nós começamos a aprender com o Espírito Santo, que não é deste formato. Esse formato, já falei, foi montado no Concílio de Nicéia, no ano de 1600. Lá começou tudo, lá já saiu a letra J, lá já começou tudo. Então quer dizer que nós precisamos, realmente, não é de teologia, não é de ter um curso de bacharel em teologia ou capelão. Se você quer fazer, tudo bem, Deus que não te atrapalhe na tua espiritualidade, não te deixa cego espiritualmente, que você não vai nem entender o que está lendo nas Escrituras, porque se você me apresentar um versículo isolado e comentando comigo, argumentando que aquele versículo ali aqui tem que ser a doutrina para o crescimento espiritual da vida de alguém ou daquela denominação, eu vou querer que você me mostre também o contexto total, ou seja, eu quero que você me mostre o capítulo e os versículos que vêm antes deste e após este versículo. Vamos a mais um versículo aqui desta carta que nós estamos lendo. Nós lemos o 9, agora vamos ler o versículo 10 e depois o 11. No versículo 10 está escrito assim, amados: quanto àquele que provoca divisões, adverte-o uma primeira, olha só, adverte-o uma primeira e ainda, uma primeira vez, né? E ainda outra segunda vez. Depois disso, rejeita-o. Olha o que está escrito no versículo 10. Que você, quando já tem esse conhecimento, que o Yah, o grande Yah, Yahushua não habita dentro desses tempos, você vai advertir a primeira vez e a segunda e vai fechar os seus lábios. Vai deixar eles por si próprio descobrirem, através do conhecimento da Escritura como ela é, o entendimento do Espírito Santo, para eles saírem desse sistema e com certeza serem salvos. Nós precisamos ter essa convicção quando nós falarmos das Escrituras. Nós precisamos pesquisar, examinar. Não é só nós ler 2-3 minutos, não. Nós precisamos ficar horas e horas. Hoje mesmo eu fiquei aproximadamente 3 horas lendo o término do livro de Jeremias, e depois entramos na carta que tem título sobre Lamentações. Então quer dizer que nós precisamos estudar, precisamos tirar mais tempo para que nós venhamos a não ser enrolados por ninguém, principalmente por esses que se dizem grandes líderes, PhD nas Escrituras e não conhecem nada, porque eles estão sendo enganados e estão enganando vocês. Nós precisamos sair desse meio antes que seja tarde demais. E aqui eu acabei de ler, nesse versículo 10, que quanto àqueles que provoca divisões, né, adverte. Amados, esse versículo aqui está deixando bem claro para nós nos dias de hoje. É muita divisão. Se abre uma igreja na continuação do ministério que você começou com alguém, infelizmente, né? E nós sabemos que rebelião é pior do que obra de feitiçaria. E o camarada sai de perto do seu líder, do seu bispo, pastor, apóstolo, sei lá, e vai lá e abre outra denominação com outra placa que está totalmente errado. Isso não é visão do Todo-Poderoso, do Altíssimo. Isso é visão do Deus desse século, do príncipe deste mundo, a qual o nosso Eterno falou, Yahushua, que ele não tinha nada a ver com ele. Então nós precisamos vigiar, porque as divisões estão aí. E a Bíblia nos diz que facção, divisões, não entrarão no reino dos céus. No reino dos homens estão aí, usando esses termos, usando cada vez mais estudar e abrir várias igrejas, porque está dando dinheiro, né? A gente vê em grandes congressos aí, é uma heresia total, pastores e bispos acusando uns aos outros. Eu pude presenciar isso no sábado, um certo líder pregando, né, num grande congresso, e ele justificando, né, o porquê que agora estava com tempo limitado para fazer a sua
pregação, né? Ele era o preletor, já era aproximadamente 11 horas, quase da noite, e ele achava que deveria ter mais tempo e que as conversações, as apresentações do outro pastor que estava antes dele, né? Foi palavras vãs, palavras vagas. Misericórdia, né, irmãos? Ainda que estão no sistema errado, que não deveriam estar ali, deveriam estar nas casas, deveriam estar numa reunião com menos pessoas, não nesses grandes templos, né? Ou uma igreja sem nome. O próprio Yahusha diz: a minha casa será chamada casa de oração. Então, nós não temos visto isso hoje. Nós temos visto muito movimento que se dizem do Espírito Santo, que a espiritualidade deles está acima da nossa, mas nós não vemos o levante e anda. Então, mais uma vez, cuidado com as divisões, cuidado de abre e fecha igreja, e cuidado quando você está ao lado do seu líder e sai dali e vai e abre outra igreja. Não faça isso, porque você não foi chamado para ser pastor. O pastor se chama Yahusha, o pastor se chama, na Bíblia do Almeida, que você tem aí, Jesus, que é um nome pagão e que não é este nome, e ele não mandou você abrir igreja, ele mandou você repartir, mandou você ir por todo mundo e pregar o evangelho. Quando ele disse ide, ele não mandou você ficar parado num local só, achando que ele estaria naquele local, porque ele não está. Ele não está. Ele mesmo disse na sua palavra que muitos naquele dia iam se aproximar dele, no grande dia do juízo, iam falar, no caso da Bíblia do Almeida está escrito Senhor, Senhor. Eu diria o nome do próprio Yahusha, ou o nome Pai, Pai. Nós em teu nome fizemos grandes sinais, maravilhas, curas e libertações. Ele: apartai-vos de mim, porque não fizestes a vontade do meu Pai, o grande Yah, o grande, eterno e todo-poderoso, a qual nós devemos prestar culto e adoração sempre, e reverenciar e glorificar o nome do seu Filho que veio e foi pregado lá no madeiro e por todos os nossos pecados. Vamos ver mais um versículo aqui dessa carta de Tito, versículo 11. Está escrito assim, ó: tu sabes que tal pessoa está pervertida, vive na prática do pecado e por si mesma está condenada. Olha que Tito recebeu de Paulo. Olha, Tito, essa pessoa vive na prática do pecado, ela está pervertida, está pervertendo vai perverter os demais, e ela por si própria já está condenada. É o que está acontecendo, irmãos. Esses grandes líderes que você vê nesses congressos, nesses seminários aí, né, nesses templos de pedra a qual o Yahusha, nem o seu pai, o Yahweh, habita, eles por si próprios, se a gente está ensinando, eles não querem, já estão condenados. O pior de tudo, que não é só eles, esta multidão que nós vemos nesses congressos, dentro desses templos, 15, 20, 30 mil, 40, 100 mil pessoas, se o Yahusha volta hoje, fica todos com a Bíblia na mão, não sobe ninguém, não vai ninguém. E se porventura fecharem os olhos, com certeza não vão dormir no Pai, porque estão fora da realidade daquilo que está escrito dentro das Escrituras na Nova Aliança, e já foi profetizado na Antiga Aliança, que nós sabemos que seria a sombra desta que nós estamos lendo agora, esta carta de Tito, nesse versículo que nós acabamos de ler agora aqui. Que coisa triste, irmãos. Versículo 11 está escrito, olha o que ele diz: tu sabes que tal pessoa está pervertida, vive na prática do pecado e por si mesma está condenada, Tito. Paulo falando para ele: Tito, sai fora. Eles vivem nesse pecado, cobrando dízimo, tirando ofertas milionárias, fazendo as pessoas sacrificar no altar, tudo errado, não é assim? Ensinando sobre várias cerimônias dentro da igreja, numa próxima live nós vamos falar, distorcendo os nomes, blasfemando contra o nome do Pai e do Filho, pregando a Trindade, que isto não é verdade, não é verdadeira. Ou seja, estão sendo perversos e estão levando outras pessoas para o abismo. Que o Pai Eterno tenha misericórdia de cada um deles e de nós, se não anunciarmos a verdadeira palavra, a qual nós sabemos que é dura, mas é necessária que venha a ser esclarecida no canal Venho Sem Demora. Aqui é o irmão Jairo, que continua ainda passando esse estudo para vocês. Vamos ler essa última passagem agora aqui, 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo do 11 ao 13. Vamos começar com o versículo 11.
está escrito assim, Paulo escrevendo, olha só, caros irmãos, fui informado a vosso respeito pelos da família de Cloé, que existem, olha só, existem divisões, olha só, divisões entre vós, existe divisões, né, discussões entre vós, olha só. Aqui eu já estou lendo agora uma carta que está escrita, esse versículo que eu li agora foi o capítulo 1, e o versículo 11, esta carta é 1 Coríntios, a qual Paulo mandou para esses irmãos. Ele disse assim, ó: caros irmãos, fui informado a vosso respeito pelos da família de Cloé, que existem discordâncias, divisões entre vós. Amados, se naquela época já estava acontecendo, muitos já estavam conhecendo a lei e depois a graça através dos apóstolos, o fundamento dos apóstolos nós temos que se firmar, já havia divisões, já havia discórdias. Imagina os dias de hoje, amados, que é um tal de formar bispo, pastor e apóstolo, e missionário, evangelistas e presbítero, dentro de faculdades, dentro de seminários de 2 anos, de 3 anos, 4 anos. Eu fiz 4 anos, amados, de teologia e aprendi só a letra, porque o Espírito é que está me dando sabedoria e entendimento para passar para vocês realmente o que tem que ser dito e o que tem que ser praticado. Começa comigo, porque eu não posso ser somente ouvinte, eu tenho que ser praticante da palavra. Vamos ao próximo versículo, sem perca de tempo. Versículo 12. Está escrito assim, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Olha só que ele diz depois: refiro-me ao fato de um de vós afirmar, eu sou de Paulo, enquanto o outro declara, eu sou de Apolo. E o outro, olha só, e o outro diz assim, ó, eu sou de Pedro. E o outro ainda, eu sou de Yahushua. Gente, aqui é o versículo 12 que eu estava lendo, olha só. Nós vemos aqui que um declarava que era de Paulo, o outro declarava que era de Apolo e o último declarava que era de Pedro. Amado, hoje está assim. Tu conversa com esses irmãos que se dizem cristãos, um diz que é da igreja, digamos assim, da Quadrangular, o outro diz que é da igreja Assembleia, outro diz que é da igreja Batista, tá? Não estamos aqui condenando ninguém, só que eles não estão falando a favor das escrituras que diz que nós temos que ser um corpo só. O próprio Yahushua não foi dividido lá na cruz, já vou falar isso. Então, quando você diz que é da igreja do fulano de tal, que é do bispo, que é do pastor tal, afinal, você é do pastor desses homens do sistema religioso, ou você é do pastor, o grande soberano que virá cobrar de mim e de você, se não soube apacentar, cuidar do seu rebanho? Porque o pastor é ele diz, eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, e elas ouvem a minha voz e me seguem. Mas não, hoje eles seguem esses líderes, esses evangelistas, apóstolos, presbíteros, esses pastores, né, que nem nós falamos em outras lives, fraudulentos, só estão sugando deles, irmãos, só está tirando de vocês. Vocês não têm que seguir, vocês têm que seguir a Yahushua. Vocês precisam seguir ao Eterno, ao Criador, o grande Yah, o grande alvo. Quando você fala aleluia, você já está louvando o nome dele. Aleluia. Esse é o nome dele, Yah. Louvado seja o nome dele. Amados, aqui já comecei a falar sobre a divisão nesse versículo. Eu sou de eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Olha só. E é o que está acontecendo hoje. Cada um tem uma placa de uma igreja para defender. A minha igreja é mais poderosa, o outro, a minha igreja é avivalista, o outro, a minha igreja é pentecostal, o outro, a minha igreja é no caso de revelações. Misericórdia, irmãos. É o Deus desse século, é o príncipe deste mundo que está entrando dentro desses locais e na mente desses homens, a qual estão manipulando esses irmãos que infelizmente não examinam as escrituras como elas têm que ser feitas, ou seja, como elas precisam ser examinadas com cuidado. Quando a gente fala examinar, é algo assim que leva horas, leva dias, leva meses, talvez anos. Ninguém faz isso. Talvez ninguém consiga ficar nem 15 minutos em cima de um versículo para saber realmente se aquele versículo
é a verdadeira atuação do Espírito Santo dentro daquela denominação, ou é só para se auto-beneficiar o líder? Que o Pai Eterno tenha misericórdia. Último versículo, nós estamos lendo 1 Coríntios, né? Vamos ver esse versículo aqui, 1 Coríntios 1, versículo 13, nós lemos o 12 antes. Versículo 13 e último está escrito assim: ora, e a Ruxa está dividido? Olha só, uma pergunta ele fez, ora, acrescentou, e a Ruxa está dividido? Paulo perguntando para eles. Aí ele mesmo responde, Paulo, olha só, foi Paulo pregado no madeiro em vosso favor? Outra pergunta, fostes batizados em nome de Paulo? Ele fez uma pergunta para eles todos, irmãos. Se Paulo foi pregado no madeiro, se eles foram batizados em nome de Paulo, batizado significa no entendimento, né? Porque no momento que o apóstolo colocava as mãos sobre alguém, não haveria uma necessidade dele ir lá e descer nas águas. Amém, irmãos? Não haveria essa necessidade. É no entendimento. Se você quer descer as águas, você está vendo que é um modelo que o próprio Yahushua deixou, quando ele foi batizado nesse sistema, que é para mostrar que não seria necessário, né, que o entendimento valia muito mais do que você se jogar dentro dessa água, e muitas vezes, em vez de sair limpo, sujava mais ainda vai sujar mais a água. Porque tem pessoas que se batizam dentro desse sistema, e daqui a um mês ou dois já se desviaram, já estão adulterando as escrituras, estão adulterando até com a mulher, com o seu marido, sei lá, e vice-versa, e outras coisas mais, e não adiantou nada, foi só lavar do corpo externo. No interior não foi feito isso. Então que o Pai Eterno tenha misericórdia de cada um de nós, que a partir de agora você venha entender que nós somos um corpo só, em nome de Yahushua. Fica na graça e na paz, hoje e para todo sempre, em nome de Yah, que assim seja, assim será. Amém.